Olá, eu sou Raul Rosados, ator, e eu gostaria de indicar para o Prêmio Funarte Mestras e Mestres das Artes 2025 o cineasta Lauro Pinotti, aqui de Piracicaba, estado de São Paulo. É o seguinte, Lauro Pinotti é um costurador de imagens da cidade e é um produtor de peças que viraram longas metragens, unindo imagens da cidade, da Festa do Divino, por exemplo, com não atores que atuaram nos filmes, com toda a costura aqui da cultura local, e produziu uma série de filmes. É um mestre das artes, do audiovisual, que precisa ser reconhecido e principalmente conhecido pela sua trajetória de quase 40 anos lidando com as imagens, construindo parte do cinema brasileiro. Quando a insanidade atinge o seu estágio terminal, eis que pensar a religiosidade de tanta gente parece mesmo, ao louco insano, uma reflexão que lhe é certamente permitida, mas que, excluída de qualquer lógica, lhe é impossível compreender. Então ele nem pensa nisso, como também nem pensava no amor. O amor, sim, limitava-se somente a bloqueá-lo, como sua mãezinha, aliás, muito bem o havia orientado, certo de que de nada adiantaria alimentar esse tipo de sentimento em sua existência. Mas agora, de uma hora para outra, quer analisar, saber, entrar numa outra linguagem que não é a dele. A trajetória do Lauro Pinotti está descrita nesse livro aqui, ó, são mais de 600 páginas, foi produzido através de um PROAC municipal, são 6 períodos de trabalho que estão descritos aqui nesta obra, né? Também foi produzida esta cartilha, que foi para as escolas, correto? Material muito relevante, fez diferença aqui na cidade, ilustrando essa trajetória, ensinando, sabe, completando esse trabalho aqui. Tudo começou em 1985, quando Lauro Pinotti, na Faculdade de Arquitetura ainda, resolveu construir o seu cinema como um arquiteto que constrói um edifício. Entendeu o cinema como uma construção. É um arquiteto das imagens. O resultado dessa etapa inicial foi um prêmio da Embrafilme em 1988, que resultou num curta-metragem de 35mm, O Quarteto. O quarteto costura 3 linhas narrativas. Tem imagens aqui de lavradores reais aqui da cidade, depois tem imagens de ladrões, né, que são, na verdade, os músicos que fazem a trilha sonora do espetáculo, que não são atores, são músicos fazendo a trilha sonora, e tem uma costura dessas linhas todas aí, formando o roteiro, né? É um filme sem palavras, sem palavras. A experiência da faculdade está descrita na primeira parte deste livro e do quarteto na segunda parte desse livro. Na terceira parte desse livro está a experiência do Lauro na Unicamp, onde ele desenvolve a dissertação de mestrado dele, o entendimento do filme. Na quarta parte está a experiência do Lauro fora da Unicamp, onde ele consegue desenvolver o seu próprio método de construção de filmes. O método do Lauro junta a jornada do louco nas cartas do tarô, a jornada do herói mitológico, e tudo isso já foi colocado em oficinas e cursos que foram ministrados aqui para estudantes e para interessados em cinema aqui da cidade.
Mas foi entre 2010 e 2017 que o Lauro aqui na cidade colocou em prática o seu método e produziu 12 longas-metragens envolvendo cerca de 200 pessoas aqui na cidade, pessoas interessadas no projeto Minha Hollywood é Aqui. Um bom exemplo é o longa Estágio Terminal, que mistura imagens da festa do Divino aqui na cidade, com imagem de uma banda de rock local, com 2 grupos teatrais aqui na cidade, com os atores desses grupos, que conta a história de um louco urbano, né, sobre a ótica de um repórter que está em crise no casamento, inclusive com imagens de um programa local da TV que trata de questões psicanalísticas, um programa real. O método do Lauro visa construir filmes, né, de longa-metragem, e por isso ele foi buscar na psicanálise assuntos, né, para construir essas histórias dramáticas. Outro bom exemplo é o longa que Lauro fez na praia, quando ele passou 3 dias lá e tinha algumas crianças. E daí ele conseguiu produzir ali naquele ambiente um longa-metragem onde a questão da amizade está em pauta. Lauro também esteve em Paris durante 4 dias e de lá ele trouxe imagens, né, que ele mesclou com imagens da cidade, da onde saiu o longa Amores Entrelaçados, que é baseado no Fragmentos de um Discurso Amoroso, de Roland Barthes. Outra experiência marcante foi quando a filha do Lauro, com 17 anos, pediu os equipamentos que ela e os amigos queriam produzir um curta-metragem, né? Ele topou desde que ele pudesse registrar com o celular aquela dinâmica dos jovens, né? Da onde surgiu o longa Seventeen. Seventeen mescla, costura imagens desse make-off, né, com imagens do 11 de setembro e do ataque terrorista ao Charlie Hebdo em Paris, mostrando quando as piadas são mal interpretadas, podem resultar em uma grande tragédia.
A carta da usina Monte Alegre reconhece que a produção do Lauro, né, começou lá naquele território, com oficinas, com cursos, e depois vários filmes foram rodados ali, inclusive antes do restauro do patrimônio da usina, né? Inclusive os filmes servem também como registro histórico daquele patrimônio da cidade, né? Inclusive um longa inteiro ele foi rodado ali, um pequeno peixe sobre a brasa. A carta do Jornal de Piracicaba reconhece a contribuição do Lauro, né, durante mais de um ano, com a coluna Ver e Rever, que estampou lá, que foi para as páginas do jornal. A carta do Instituto Beira-Rio reconhece a importância do Lauro, né, daquele entorno da Rua do Porto, o pessoal que faz a festa do Divino, da Irmandade do Divino, e aquele povo tudo que mora ali, nesse ponto marcante da cidade de Piracicaba, que é o entorno do rio, com as suas manifestações populares. A carta da Plante Inteligência Ambiental representa esse trabalho que o Lauro fez, com imagens de drones e etc., e que foram inclusive usadas nas produções, nos longas metragens, né? A carta da senhora Rosângela Camoleschi, que foi por 16 anos secretária de Cultura aqui da cidade, reconhece a importância do Lauro. Ela foi uma facilitadora assim, dos espaços aqui na cidade. Lauro fez exposição no Museu Prudente, usou os teatros para exibições, né? Agitou essa cena cultural aqui envolvendo os grupos da cidade, né? Então é um reconhecimento dessa senhora que foi secretária por 16 anos a esse trabalho marcante, sem fins lucrativos, ofereceu tudo assim generosamente e graciosamente aqui para a nossa população. O cinema do Lauro tem esse caráter de ser uma escola, de propiciar às pessoas esse conhecimento, essa possibilidade de fazer cinema, né? Essa cartilha foi distribuída para todas as escolas da cidade. Centenas de pessoas participaram das oficinas, participaram dos cursos, tá certo? Então o Lauro, ele tem que ser reconhecido e conhecido por essa vasta produção, né? Essa vasta e generosa produção na cultura.